Serenar nossos ânimos, unir os corações em Cristo, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo pela possibilidade de recebermos mais essa instrução que vem do plano espiritual superior, para que progridamos, para que conheçamos e, acima de tudo, para que levemos adiante a reforma íntima que nos propusemos um dia. Agradecendo por todo o auxílio que recebemos, pedimos a autorização ao diretor espiritual dos trabalhos deste tempo para que iniciemos as nossas atividades. Graças a Deus, graças a Jesus. Acho que ele estava pegando aqui. Aqui não está. Aqui não vai aparecer. Não sei. Aquela hora lá demorou? Entendi. Qualquer coisa. Momento é vai. Obrigada. Bom, boa noite a todos. A gente vai dar continuidade aqui ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. A gente iniciou o capítulo 15 semana passada com o Marujo, e aí ele parou num determinado ponto que eu vou continuar. Aí o computador, ele não está pegando aqui na tela, só assim, então vou ter que ler aqui com vocês. Se não tivesse dado certo o computador, eu ia falar que a aula tá mais ou menos porque eu tô sem computador, né? Então arrumaram o computador e agora complicou pra mim. Eu não vou voltar ao que a gente conversou, porque senão a gente acaba perdendo a oportunidade de comentar outras coisas, né? Então a gente supõe que todo mundo tá lendo o livro e tá acompanhando. A gente está comentando sobre os desencarnes. E aí o Marujo comentou como que foi o desencarne do Dimas, começou lá no capítulo anterior, como a Maida falou. E aí o Marujo comentou com a gente sobre como foi essa recepção, né, de que forma que foi. E eu tenho ouvido as obras no carro, e por isso que eu coloquei aqui essa referência. Esse é o CD comentado dos Obreiros da Vida Eterna. Não sei se vocês têm. Onde que pode comprar? Esse é o site do coloca mundomaior.com.br no Google, e eu até entrei lá para ver. Custa R$14. Eles entregam em casa, tem da coleção inteira, e é o livro inteiro num único CD comentado pela Betinha, pela doutora Marlene e o Palmieri, Marcos Palmieri. Eu acho bem interessante os comentários, as referências que a doutora e eles fazem, os livros que eles indicam, as comparações com as outras obras. Então acho que vale a pena comprar. Mais ou menos cada capítulo tem em média 40 minutos. Então, às vezes a gente vai de um lugar para o outro, 20 minutos para ir, 21 minutos para voltar, acaba ouvindo um capítulo rapidinho. Então eu coloquei aqui para vocês. E aí eu só vou fazer um adendo, que a gente ficou falando sobre cremação, né? Surgiram várias perguntas, então eu fui procurar na literatura alguma referência espírita que fala sobre cremação. E aí a visão espírita sobre a cremação. No livro O Consolador, na pergunta 151, o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Através de Chico Xavier, Emmanuel responde que na cremação faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais. Pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace,
em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Eu encontrei 3 respostas e as 3 respostas falam a mesma coisa, que o tempo deveria ser de no mínimo 72 horas, para que além dessa morte física, tivesse essa separação, como a gente viu do Dimas, que foi cortar esse laço, né, que ainda une. Até mesmo para a gente, assim, no desencarne físico, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar vários óbitos, né? Eu fico pensando, por que eu passo por essa experiência, né? Eu lembro que quando eu estava no 5º ano de faculdade, um amigo do meu pai falou assim para mim, porque ele é médico, por que você não faz na geriatria, você não se especializa em morte e aí você ajuda os pacientes a morrer? Eu fiquei olhando pra cara dele. E eu lembro que eu fui embora chateada. Eu falei, pai, você acha que eu vou estudar 10 anos pra ficar acompanhando gente morrer? E eu fiquei brava, ofendida. Você acha que eu vou ficar estudando pra morte? Eu fiquei muito chateada. E aí um dia que eu tava fazendo isso, eu falei, olha o que eu acabei fazendo sem planejar, né? Parece que ele já sabia o que ia acontecer. E aí eu vejo o quanto é importante a nossa doação de fluidos quando os pacientes acabam falecendo. Eu sempre chego a falar assim, eu dou plantão uma vez na semana à noite. Quando eu chego bem, nenhum problema, nenhuma preocupação, descansada, morre um monte de gente. Se eu chegar cansada, triste, preocupada com algum problema, não morre ninguém. Então, assim, eu falei, gente, mas quanto melhor eu chego, mais gente morre. E aí, um dia, uma paciente me falou, talvez seja pela doação de fluido, né? A forma como você chega. Às vezes, a gente chega cansado, de um dia irritado, às vezes você não consegue colaborar. E muitas vezes a espiritualidade precisa da nossa ajuda para que algumas pessoas acabem indo. E tudo acontece de uma maneira bem surpreendente, né? Nesse último plantão meu, eu fiquei a noite inteira com 4 pacientes gaspiando, fazendo apneia, falando, meu Deus, quem vai primeiro, né? E era 10 para 7 da manhã, faleceu uma paciente que não tinha passado mal. Ela não tinha passado mal a noite inteira, mas também tinha 100 anos, mas eu não esperava que ela fosse morrer. Tava lá, programação de alta se melhora. Então, assim, ali na enfermaria do servidor, é uma enfermaria onde a gente tem contato com muitos centenários, né? E por ser pacientes que têm alta complexidade, muitas vezes a gente já conversa com a família de que é feito o tratamento, é dado antibiótico, mas caso o paciente evolua desfavorável, não vai ter a reanimação. Porque é muito difícil reanimar um paciente de 100 anos. Eu, particularmente, nesses anos de geriatria, eu nunca vi um paciente de 100, 102 anos que a gente reanimasse e que fosse entubado e depois melhorasse. Porque pela própria fragilidade, na hora que a gente se dispõe a fazer a massagem, acaba fraturando vários ossos, né? Então, às vezes, eu tenho a sensação de que a gente acaba prejudicando aquele momento que já é difícil, né? Pode perguntar. Não, o fluido que você se referiu agora, doando, ajuda a pessoa a partir? Ah, com certeza, eu acho, né? Nesse processo de libertação, né? Até mesmo a gente trabalhando em equipe com os médicos da espiritualidade, né? Eu acho que tudo é uma equipe, quem acredita, né? Então a gente começa o trabalho, mas o trabalho deles já começou antes, né? E continua. O nosso termina na hora que a gente faz o atestado, né? Faz uma oração, mas o trabalho deles continua. Eu acho que é como se a gente passasse o caso, né? De uma certa forma. E aí uma outra pergunta. Em Lições de Sabedoria, no capítulo 4, Corpo na Transição, Suicídio e Reencarnação, a doutora Marlene faz uma pergunta para o Chico. Se o espírito sente os efeitos da cremação do corpo físico, e quantas horas devemos esperar para efetuar a cremação? E aí Chico fala a mesma coisa, que Emmanuel responde que, quando questionado sobre o assunto, ele afirmou que o tempo ideal para a cremação do corpo, desocupado pelo inquilino ou pelo espírito que o habitava, é de 72 horas. De vez que, além da chamada morte clínica, o espírito liberado, em muitos casos, ainda está em processo de mudança, retirando aos poucos os remanescentes da sua própria desencarnação. Eu perguntei, por exemplo, às vezes, né, a gente vai lá e o paciente está falecendo.
E aí ele faz apneias que podem durar minutos. Então, às vezes a enfermeira fala, doutora, o paciente parou. Quando eu chego lá, ele respira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esperar não é fácil, assim, morreu de repente. Tem paciente que morre lentamente, demora, tipo, meia hora. Tem paciente que fica a noite inteira numa respiração, com uma pressão, assim, baixíssima, e você fala, meu Deus, né? Eu acho que vai demorar, não vai demorar, porque um pouquinho eles vão me chamar, ou eu fico ali. Isso aí vai de cada um, de cada ser, não tem como a gente determinar como que vai ser. Eu não sei como que vai ser. E uma coisa que eu já aprendi, independente do paciente, mesmo quando ele está dentro de um hospital, às vezes até em cuidados paliativos, às vezes ele morre com falta de ar, mesmo tomando morfina, mesmo sedado. Você vê que não foi confortável aquela morte. Então eu vejo e falo assim, talvez a gente não mereça morrer confortável. Ah, mas será que o médico não deu conta? Eu já vi, assim, dentro de uma enfermaria com especialidades, pacientes morrerem muito mal. Mesmo com os meus chefes na época, né? E eu falo, mas será que... Então, talvez era para passar por esse processo mesmo, essa dificuldade, essa dor, né? Da mesma forma que tem gente que morre dormindo. Quantas vezes eles já me chamaram e falaram assim, doutor, o acompanhante está dormindo e a gente foi checar os sinais do paciente, foi a óbito, vai ter que acordar o acompanhante e contar que o paciente morreu. Isso aí é difícil. Porque aí eu tenho que ir lá, gente, de umas 10 vezes, tem que ir lá no quarto, chamar o acompanhante. É desagradável, porque o acompanhante não percebeu que o paciente faleceu, porque o paciente, sinceramente, faleceu dormindo. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Então... Doutora, mas o que é melhor? É mais rápido ou mais... Melhor é para cada um. Eu acho que melhor é não sofrer, né? Então, as perguntas todas têm a mesma resposta, gente. Como nós temos que estar por dentro, tem a vida do outro mundo. Caibar também responde a mesma coisa sobre esse tempo, e foi o que eu falei para vocês. É complexo pra gente, para quem está chegando agora, a gente está com um problema no computador. Então, por isso que está tremendo, a tela não está funcionando, então a gente vai ter que improvisar aqui. É complexo porque é muito diferente. Aqui eles falam 72 horas, né? Por lei, eu fui verificar, não pode ser cremado mesmo menos de 72 horas. Quando acontece a cerimônia menos de 72 horas, é simbólico. O que acontece é que há a exposição, aí tem toda a cerimônia, e esse cadáver é guardado, né, resfriado, e depois de 72 horas mesmo que é feito. Então pensa, mesmo que a pessoa seja totalmente materialista, pode ser que o dono lá do crematório ele seja um ateu. Ele tem que respeitar esse tempo de 72 horas. Por quê? Se o médico já atestou que morreu? Então, eu fiquei pensando, a lei, quem fez a lei acredita em alguma coisa a mais, né? Porque se o médico assinou que está morto, e aquela dúvida que eu fiquei, a gente tem que, hoje, burocraticamente, fazer no atestado, assinar um documento de que eu autorizo o sepultamento em menos de 72 horas. Que foi a questão que eu até discuti com a Rejane, né? Se ele não pode ser cremado, enterrado ele pode. Se ele estiver ligado à matéria, será que ele não vai ficar lá dentro do caixão se vendo enterrado? Então, é isso que eu gostaria de perguntar. Então, assim, nós vamos ver talvez seja pior do que cremar, né? Você fica lá dependendo da ligação, que é o que ele vai falar no final, porque o André Luiz ele faz inúmeras perguntas nesse capítulo pro Dimas, né? E aí o instrutor fala, não adianta você ficar perguntando, cada morte é de um jeito, cada processo é de um jeito, tudo vai ser individual. E da mesma forma que a gente estava conversando na última vez que a Silvia estava aqui, ela falou assim, mesmo que um corpo fosse cremado antes das 72 horas, dependendo da ligação daquele corpo com o espírito, talvez o espírito já tivesse se libertado há muito tempo, gente. Vocês concordam que tem gente que poderia ser cremada imediatamente? Deve ter. E tem gente que 72 horas, não sei não se está livre. Então isso é muito individual. Eu acho que é de paciente, como cada paciente morre de um jeito, cada espírito desliga de um jeito, né? E uma coisa que eu chamo aqui
é para que a gente se prepare para morrer. Para que esse final de semana eu ouvi já o capítulo seguinte. É sensacional o comentário da doutora no capítulo seguinte, que ele fala que a gente não está preparado para morrer, que no outro capítulo, acho que é o Fábio que vai falar, o Flávio, vai falar sobre o desencarne do Fábio. E aí a gente vai ver assim que eu falei pro meu pai e minha mãe, vocês vão ouvir 10 minutos desse comentário, porque a gente não tem a possibilidade de discutir sobre a morte. Lá em casa, eu falo em morte, minha mãe fala, nossa, ainda bem, graças a Deus, vamos mudar de assunto. E aí, isso me incomoda, porque recentemente eu perdi um tio que morreu de repente. Ele era médico, veio passear aqui no final de semana, irmão do meu pai, e não deu nem tempo de eu chegar no hospital. Ele chegou do shopping, passou mal, assim, parecia que estava com o rosto vermelho, chegou no Hospital Santa Paula e morreu. E foi muito traumático, porque imagina, uma pessoa está passeando no final de semana e tem um infarto e morre, supostamente um infarto, porque a gente não sabe o que foi na verdade. E isso aí ficou mexeu muito com todo mundo. E aí eu falei, eu acho que a gente devia falar de morte. Estou estudando Obreiros da Vida Eterna, é tão difícil colocar isso em prática, né? Porque nós vamos ver assim que muitas vezes a gente não se prepara. E no outro capítulo ele fala sobre o apego que a gente tem em excesso com a família. E esse apego também não é bom. Claro que todo amor é válido, mas o apego em excesso dificulta, tanto para quem vai quanto para quem fica, né? E aí meu pai falou assim, então antes de você colocar o áudio eu vou falar uma coisa. E ele deu uma palestra para mim de como ele se prepara. Muito diferente da forma como eu ouço e encaro, da forma como minha mãe, e vendo a palestra do Maida fala numa facilidade, e a Silvia falou assim, mas não é assim. Eu falei, ele tem mais facilidade que a gente, por isso que ele fala, a gente não acredita que a vida continua. Para mim é extremamente difícil. Talvez seja por isso que eu vim nessa área, vendo tantas mortes, que para mim, assim, a princípio eu brigava com a morte. No primeiro ano de residência, eu entubei todos os pacientes paliativos. Porque eu ficava assim, quem sou eu para saber se chegou a hora desse doente? E aí eu fui fazer cuidados paliativos, outra residência, trabalhar no hospital de cuidados paliativos. E de todos esses pacientes que eu entubei, que não era para entubar, que o meu chefe queria me matar, só um sobreviveu por poucos dias. Então assim, o que a gente faz? A gente apenas prolongava o sofrimento desses pacientes. Não revertia a situação e muitas vezes eles ficavam meses entubados. Aí eu ficava pensando, gente, mas será que esse paciente não tinha que ficar entubado esse tanto de tempo? Será que não é uma lição para ele também? Como é que você acha que fica a cabeça do médico que acredita em espiritualidade? Porque se hoje tem um paciente morrendo e eu entubo ele e ele dura mais 2 meses, será pelo fato de eu não ter entubado ele não morreu? Eu não matei ele, será? O que vocês acham? É um contrassenso. E é muito difícil a gente trabalhar isso na cabeça da gente, principalmente quando a gente é recém-formado. Isso não é falado na faculdade. E isso é uma vivência, né, que cada um vai passando, né, até mesmo em questão de necrópsia. O paciente morre e dentro das primeiras 12 horas ele vai para um IML, onde o corpo dele é todo cortado. Então ele não sente. Pela lei, todo paciente que tem uma fratura, ele tem que ir para a IML. Isso é pela lei. Só que essa lei, ela tá defasada, porque dos meus pacientes centenários, 50% morre por fratura. Ele tem uma fratura de fêmur, ele entra no hospital com um quadro de fratura, e demora para ser operado, ele pega uma pneumonia. Gente, 50% dos pacientes é isso. E aí ele pegou a pneumonia, ele ficou muito fraco, ele não operou, e aí vai passando e ele morre. Esse é o desfecho da maioria dos meus pacientes. Ele entra, interna pela ortopedia, não consegue operar naqueles dias, pega uma infecção hospitalar e morre. 100 anos, difícil isso, 90 anos. E aí, o que fazer com esse paciente de 100 anos que eu acompanho há anos, que a família ama, super bem cuidado? Mando para o IML ou atesto?
eu atesto todos, mas eu posso até ser presa, né? Mas a fratura que você fala que tem que ir pro IML, está baseado em maus tratos? Maus tratos, acidentes, traumas, todos os traumas têm que ir para IML. Imagina, gente, eu ia congestionar o IML, né? De certa forma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que omitir a fratura. Então, a causa da morte é pneumonia, caquexia, demência, infecção urinária, eu omito. Porque aí vai de encontro com tudo que a gente discutiu, né? Sobre a cremação, sobre enterrar a pessoa, quer dizer, o corte é a mesma coisa. Então, eu fico pensando assim, Deus que me proteja, eu estou fazendo o que eu gostaria que fizesse por mim. Se eu chegar lá na frente do juiz, que se ele tiver bom senso, se alguém processar, porque pode dar rolo, né, gente? A pessoa pode ter um seguro de vida que por acidente pagava ou não. Olha a situação que eu fico. Na hora que morre, a família chora, pelo amor de Deus, não manda minha mãe para IML, não sei o quê. Depois, passam uns 3 meses, eles vêm, ai doutora, eu tenho um seguro de vida que por causas externas comprova que eu ganho 200 mil. E agora? A senhora testou. Aí eu vou falar, nossa, mas você me pediu para testar. Então, gente, imagina como é que fica a situação de um médico recém-formado. Ou a gente que trabalha. Você tem que rezar, olhar para a família, perguntar. Às vezes tem 4 filhos, 2 querem que vá para a IML e 2 não querem. Tudo isso é 3 horas da manhã. O paciente não é seu, você está de plantão na enfermaria e aí você senta, faz reunião, conversa, reza, até que decidem, né? Não é fácil. Eu acho que você tem que ter uma predisposição para a coisa, tem que ter medo, né? E muitas vezes você está lá de plantão, chega um amigo seu e fala, doutora, você pode carimbar esse atestado? Já foi pro necrotério. A família resolveu cremar, precisa de 2 atestados, 2 carimbos médicos. Eu nem vi o paciente. E aí, você faz ou não faz? É um confiando no outro. Eu falo, você viu? Morreu mesmo? É meu amigo? Porque se eu, por exemplo, não adianta, eu sou muito rigorosa. Se põe um médico que eu nunca vi na vida, eu não carimbo. Ah, vai pedir para outro. Agora, se é minha amiga e viu, então eu vou carimbar, né? Mas tudo isso cabe processo, tudo isso envolve a vida de uma pessoa, o espírito de uma pessoa, o sentimento de uma família, né? Então, esses casos de morte são muito complexos. Eu acho que é muito interessante para a gente que vive poder estudar isso. Então, assim, simplificando, vamos ser um pouquinho rápido, esse capítulo é o capítulo Aprendendo Sempre. A gente parou num ponto que foi o seguinte: o André Luiz estava voltado com essa situação do desencarne do Dimas, né? E aí, impressionado com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, o André falando, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta, sentada sobre a terra, fofa, uma infeliz mulher desencarnada, aparentando uns 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Então, assim, paralelo àquilo, ele vê uma mulher de mais ou menos uns 36 anos chorando no cemitério com a mão na cabeça. E aí ele pergunta, o que você sente, minha irmã? E aí ela pergunta assim, o que eu sinto? Se você está me chamando de irmão, eu acho que você vai me ajudar, né? E aí ela pega e vira para ele e fala assim, cavaleiro, preciso regressar, conduza-me por favor à minha residência, eu preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho, se eu não acordar desse pesadelo logo, eu vou morrer, me acorde, ela acha que está sonhando, né? E aí ele pega e vira para ela e pergunta, você já experimentou orar? E aí ela fala, orar? Quero um médico. Por favor, só vejo padres, me socorra, né? Ela tá só vendo o padre. Cadê os médicos? E aí ele fala, Jesus é o nosso maior médico. E voltou a falar para ela sobre a oração. Você acha que uma pessoa nesse estado ela não tá nem ouvindo, né? Coitado do André, a boa vontade dele de tentar ajudar. Chame meu marido, eu não suporto mais. Estou vendo o meu apodrecimento. Ela já estava vendo ela apodrecer. Já tinha morrido, né? Quem vai me despertar? E aí,
de fúria aflita, ela passou a chorar de uma forma assim, desesperada. E o André fica com muita dó dela, de ver ela daquele jeito. Ferindo-se a sensibilidade, compreenderam que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. Ela estava vendo o corpo se desintegrar, né? E aí, examinando detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada, que tinha no Dimas, pendia dela da cabeça, penetrando o chão adentro. Ele ia falar com ela de novo, então ele percebeu que aquele cordão que tinha sido cortado de Dimas permanecia nela, mas sem aquela luz. Então ela estava ligada e vendo o corpo dela se decompor. E aí aparece um trabalhador lá, eles falam como necrópole, né, que é o cemitério, e fala: meu amigo, não se aflija. Parece que você nunca frequentou um cemitério dessa forma, né? Compreendo a sua estranheza, né, e sendo a primeira vez, falta experiência a você. Aí ele explica que eles são 4 companheiros que trabalham naquele local e, em verdade, não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. E aí ele fala que eles estão zelando por todos esses pacientes que estão em sofrimento. Apesar do nosso cuidado, a gente não pode, todavia, esquecer do sofrimento benéfico. De qualquer forma, ele coloca aquele tipo de sofrimento dela como um sofrimento benéfico. Para todos aqueles que vêm dar até aqui, após liberar o desprezo dos sublimes patrimônios da vida. Então, quer dizer, quanto mais materialista a gente for, mais apegada a gente vai ser. E talvez só passando por esse sofrimento que a gente vai se dar conta dos ensinamentos mesmo. Peraí. Aí aqui a senhorinha. Existe esse projeto Imagem, eu não tenho ele comprado, mas tem de várias obras de André Luiz e exemplificando vários trechos da doutrina. E atingiu o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer naturalmente que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face da grande quantidade de ociosos no mundo. Ele usa esse termo, similibus, acho que é do direito, né? Que eu até fui procurar, que é uma expressão latina que fala que os semelhantes atraem semelhantes. A sintonia dela estava atraindo pessoas desequilibradas como ela, desencarnados, né? Da mesma forma. Peraí. É aqui mesmo. E aí ele pega, fala que é inútil ficar tentando convencer ela com palavras. O instrutor fala, completamente louca, que ela tinha vivido seus 36 anos totalmente apegada à matéria, e que ela tinha casado, e num casamento não planejado ela veio a engravidar facilmente, e ela lidava da gravidez como se fosse assim, um acaso. Ela não se cuidava, vivia com os abusos materiais, e quando chegou próximo da gravidez, ela começou a sofrer as consequências dessa vida desregrada, e foi um parto super complicado, e ela chegou a falecer durante o parto. Antes de falecer, o choro do bebê tocou ela, instintivamente, ele coloca, como se fosse assim, os instintos maternais chegaram a ela refletir, tipo, que ela queria continuar ali com o filho, mas aí já era tarde demais, ela não tinha se programado, não tinha se cuidado, e aí ela veio a falecer e ficou nessa situação. Vários amigos visitadores, em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados, já tinham ido lá tentar libertar ela. Só que ela, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabia assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo desse auxílio. O que esse instrutor deixa falar é assim, o auxílio está ali, só que ela não conseguia enxergar, devido ao quanto ela era materialista.
E aí a gente está olhando para essa pessoa pensando assim, eu estou aqui no centro espírita, eu estou estudando a doutrina, eu vou morrer e já vou enxergar uma luz. Será que a gente não vai ficar na mesma situação? Porque eu acho que o mais interessante desses estudos nossos é olhar para nós e ver o que a gente pode modificar na gente, naqueles que a gente ama, tentar colocar em prática isso, tentar discutir sobre a morte com a nossa família, tentar vivenciar essa doutrina no dia a dia. Porque o estudo é lindo, mas será que a gente está incorporando, a gente está vivendo esse estudo? Às vezes a gente está olhando essa personagem e a gente foi ela ontem. Pode ter sido eu. Dá licença. Eu acho que nós, frequentando o Espiritismo já há muitos anos, estudando essas obras do André Luiz e de Emmanuel, eu não acredito que na morte nós vamos sofrer tanto, porque nós temos todos o conhecimento e sabendo que nós desencarnamos, a gente não pode ficar preocupado. O que você acha? Eu conto com a sua ajuda. Porque eu não me enxergo assim, não. Por isso que eu faço amizades aqui no centro, entendeu? E peço, seu Guilherme, você me lembra de mim, entendeu? Sebastião, você lembra de mim, vocês me busquem em algum lugar, porque eu não estou preparada, não. E outra coisa, se a gente for ler o prefácio do livro Mereça Ser Feliz, que é escrito, acho que pelo Bezerra de Menezes, aquele livro da irmã Sedufo, ela fala sobre, faz uma crítica que as pessoas que chegam lá mais despreparadas são os espíritas, que se acham só porque trabalha, porque estuda, faz trabalho voluntário. Aquele prefácio é perfeito. Fala o dia que eu li aquele prefácio eu não consegui continuar o livro. Eu fechei e demorei para começar o livro de novo. Porque eu falei, meu Deus, a carapuça serviu. O quanto é difícil pra gente. Deus queira que cada vez mais as pessoas consigam viver isso, né? Mas colocar na realidade, cada um de nós encara de uma forma, né? Mas eu acredito que tudo isso que nós estamos aprendendo na doutrina espírita vai nos ajudar bastante no desencarne, viu? Eu acredito nisso. Porque senão não tem porque falar de cremar ou enterrar é tudo igual. Se ficar debaixo da terra é pior do que no forno. Porque o forno vai mais rápido, né? Eu tive sempre essa preocupação de que se eu morresse, o que eu ia fazer? Eu lembro que eu tinha 8, 9 anos, eu ficava pensando, e se eu morrer, o que eu faço? E aí eu bolei um plano, já contei pra vocês. Eu pensei assim, se eu morrer e ficar por aqui, já sei o que eu faço. Eu vou a pé lá no Centro Espírita e eu vou comunicar lá no Centro Espírita que eu vou fazer evangelização. E aí eu lembro que eu não sabia ir a pé pro Centro Espírita. Eu aprendi na minha cabeça, olha o meu medo de morrer e ficar por aí com esses livros. Eu lembro que a gente lia aqueles livros... Pra que tanto medo, filho? Então, mas isso é uma coisa do meu espírito, né? Do meu grau evolutivo. E é o que eu penso, muitas vezes a gente se acha adiantado, a gente se acha orientado, a gente se acha evoluído, e a hora que a gente se vê no umbral, a gente desespera. Né? Você olha, veja bem, a medicina, todos nós sabemos que é uma das matérias mais difíceis que existe, né, na ciência. Então, por exemplo, no seu caso, você tem que continuar sempre estudando, né, para esclarecendo mais os seus conhecimentos, para acabar esse medo, entendeu? Então, talvez seja por isso que eu estou na geriatria, para vivenciar a morte todos os dias, né, ter várias experiências, ver como funciona. E aqueles que não sabem que morreram, será que não é melhor que vai saber bem mais à frente? Não, muito melhor. Aí talvez, quando ele vai ver... Então, olha um outro caso que ele fala, o que ele fala? Por que a gente não socorre essa paciente? E aí, o instrutor fala assim, se desatássemos a algema benéfica dessa paciente, ela voltaria correndo lá para os laços da família. E ela atrapalharia o marido, o filho. E por ela não ter sido uma esposa fiel aos desígnios de Deus, ela não merece isso.
Então ele coloca: quando acalmar as paixões vulcânicas que consomem a sua alma, quando humilhar o coração voluntarioso de medo e respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então ela vai ser libertada. Aí ela vai ter paz, né? E vai reconhecer as bênçãos de Deus. Então todo mundo vê que ela precisa passar por esse processo para ter a permissão. Ela pode ser acolhida no momento que ela quiser. Eles estão ali do lado dela, amparando ela. E aí, gente, a gente vê, muitas vezes a gente se sente desamparado, a gente fica revoltado, e a espiritualidade está aqui do nosso lado, e a gente não tem capacidade de enxergar a mão que está estendida. Então, assim, eles estão lá no cemitério e a gente está aqui, às vezes chorando, revoltado, se sentindo sozinhos, e não está enxergando, porque um pouquinho só que a gente reza, a gente é tão atendido, você fala: nossa, eu nem merecia isso, né? Nem por isso que a gente sempre aqui fala o poder da oração, né? O poder do orar e vigiar. Vamos tentar trazer isso para a nossa vida, porque parece que uma moça chorando no cemitério está tão distante, e às vezes a gente está em casa chorando, né? Revoltado, sem fé. Um outro caso que ele conta aqui, rapidamente, para poder falar de uma outra coisa, ele fala de um senhor que está lá chorando, falando assim: ai meu Deus, quem guardará meu dinheiro? Quem guardará meu dinheiro? Quem está me roubando, né? E aí, a mente dele está cheia de imagens de moedas, de letras, de cédulas, de cifrões, e vai demorar bastante tempo para ele sair dessa situação. Quer dizer, um caso extremamente material. A gente acha que isso acontece só na morte, mas não. Eu tenho muito paciente demenciado que fica fixado nessa imagem. Você chega lá na casa do paciente, ela fica: quem está me roubando? Você tá ouvindo? Alguém tá lá mexendo nas minhas coisas. Não tem nem coisa lá mais. A mulher não tá nem mais na casa dela. Às vezes ela tá numa casa de repouso. E ela fala, ou senão fica assim: eu tô te pagando, viu? Não sabe nem quem sou eu, tô te pagando. Então assim, você fala: o que essa pessoa guardou, né? O que essa pessoa fixou na mente? Quantas demências frontotemporais que a gente vê que o paciente fica sexualizado? O que será que está preso no inconsciente daquela pessoa? Muitos padres, muitas freiras desenvolvem demência frontotemporal. Será que eles não tiveram dificuldade de lidar com esse quesito de sexualidade durante a vida? Né? Mas a gente não sabe. Você, do jeito que você trabalha, dedicado, você pode ficar sossegada que você vai ter proteção. Olha, já consegui um amigo. Se o Sebastião está preocupado comigo, eu não vou ficar mais lençóis. E aí, aqui ele fala, né, no texto, quando ele fala sobre aquela expressão, simile simples, eu fui estudar e fala que tem relação com a lei do progresso. Quem quiser Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, ele vai falar tudo sobre a lei do progresso. Eu escolhi só uma questão para exemplificar a aula de hoje, que é: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreender onde está seu verdadeiro interesse. Vou parar por aí. Tem tudo a ver com o que a gente estudou, porque as pessoas estão naquelas condições pelo materialismo, seja ligado ao dinheiro, seja ligado ao amor excessivo, esse apego, tanto apego à matéria, apego às pessoas, apego à vida de forma desregrada, né? Então a gente tem que ser grato por conhecer o Espiritismo, mas a gente tem que ser esforçado para tentar colocar ele em prática também, né? E à medida que a gente conseguir, é o capítulo que a gente está estudando do Evangelho, que a gente consiga passar isso para os outros, mas não falando, exemplificando. Através do nosso exemplo, a gente vai conseguir convencer uma pessoa muito mais. Às vezes eu estou desesperada e as pessoas falam assim para mim: nossa, mas você reza tanto? Aí eu falo: ai meu Deus, o tanto que eu tenho que melhorar. Porque eu tinha que ser calma. A pessoa fala assim: nossa, eu vou lá no centro espírita, a religião dela deixa ela calma. Não é? E aí eu falei: gente, tá tudo errado, não? Tanto que eu tô atrasada. E é verdade. Eu queria colocar em prática a ponto das pessoas falarem: onde você vai? Que centro é esse? Muitos falam.
Mas os mais íntimos falam, nossa, Thalita, reza tanto, tá aí desesperada. Então, assim, à medida que a gente vai vivenciar, a gente vai melhorando. Eu percebo que eu já melhorei um pouquinho, mas a gente tem que melhorar mais. Você vê que com todos esses livros filosóficos de muita dificuldade, mas você coloca o Evangelho, a gente conhecendo bem todas as parábolas, que nem o próprio Mateus compreendeu o que ele escreveu. Depois ele reencarnou no Brasil, todo mundo sabe disso, né? Foi o que eu falei semana passada, na lição que a gente está falando do Evangelho, Pedro, não, mesmo convivendo com Jesus, teve dificuldade de vivenciar o Evangelho. Eu falei, nossa, até Pedro, né, que conviveu com Jesus, a gente está bem, né? Então, isso está no Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, uma lição lá que ele fala, se até Pedro teve dificuldade, nós também temos, né? E eu vou falar, tem um capítulo... Oi? Tem um capítulo. Posso fazer uma colocação? Pode sim. Em função do meu problema, eu estou fazendo uso de audiolivro. Audiolivro. Tem dois aplicativos, um é o e-book e o outro é o YouTube. Uhum. A essência é a mesma, mas a exposição, tanto do livro do Espírito como do Evangelho, é diferente. Então cabe a cada um uma interpretação. Se eu ouço alguma coisa e vou transmitir aquilo para outra pessoa, ela é recebida de uma maneira diferente até. Porque o book, ele tem uma colocação diferente, uma exposição diferente do YouTube. É verdade. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para analisar as exposições de cada um, que é justamente para não ter uma interpretação errada, né? Nesse livro, Fisiologia Transdimensional, eu estava estudando ele porque eu fui fazer a palestra do curso online da AME sobre pensamento. Então aqui tem a fisiologia do pensamento. O que é fisiologia transdimensional? Ele vai estudar a fisiologia, além da fisiologia física que a gente estuda na medicina, a fisiologia dos outros corpos também, os corpos sutis. E a hora que eu acabei de estudar a fisiologia do pensamento, o próximo capítulo, o que era? Fisiologia da morte. E, nossa, tem tudo a ver com obreiros da vida eterna, né? E era a aula da Silvia, tadinha. Eu passei pra ela resumiu e fez a aula porque ela quebrou o pé e não pôde dar. Minha próxima aula sobre esse livro é o Desencarne Difícil. Como eu vou ter duas aulas, eu acho que eu vou ter vou poder falar desse capítulo com maior detalhe, porque tem tudo a ver. Ele vai explicar sobre experiência de quadros de morte, ele fala como acontece o processo de desencarnação, como que se dá essa transformação de aceitação, e ele fala como se fosse assim, a morte como um parto para a vida espiritual. É bem interessante, esse livro é do Décio, quem tiver a oportunidade de ler, então eu vou guardar esses ensinamentos para a minha próxima aula. Aí talvez a Silvia já vai estar aqui, ela me ajuda porque é bem complexo, faz uma analogia sobre o espírito, a parte do corpo físico, as glândulas, como se dá o processo de fisiologia da morte. Nossa, eu fiquei muito grata de ler esse capítulo, porque assim, agora eu chego para o paciente que está morrendo e eu fico imaginando como é que está o processo de fisiologia, que de um certo ponto, para mim aqui, né, morte, como se dá a morte a gente é muito limitado na medicina. A gente estuda o físico e a gente não sabe nem o físico. E aí a gente começa a estudar o espiritual. Então antes eu chegava e ficava pensando assim, não é a minha realidade, porque eu passo por alguns processos de ver ali o desencarne, sabe, de sentir, talvez pela minha mediunidade. Então é uma coisa que eu sempre uma vez eu saí de um quarto e aí eu vi alguém saindo do outro quarto também, era de frente. Aí a enfermeira veio e falou, doutora, morreu. Então assim, eu vi eles indo embora junto. Na hora eu falei, que coisa estranha, parece que o outro foi junto. E a enfermeira falou, ele morreu. Eu falei, morreu? Então as coisas vão se completando, né? A gente é muito... não sabe as informações. Eu vou só passar, só para terminar, da pineal, né? Que ele vai explicar direitinho nesse livro. Só fazer um convite para vocês, do webinário que vai ter da Fernanda,
que vai ser gratuito no dia 2/10, é online, é só entrar no site da AME, entra pelo Facebook, tem lá o link para se inscrever. Vai ser muito interessante sobre a glândula pineal, faz parte desse processo da fisiologia da morte também, explica de que forma a pineal está ligada nesse processo e mais outras coisas que ela vai falar. Então, só para quem não está sabendo, acho que vale a pena se inscrever. Eu vou terminar aqui a aula falando sobre um caso do Dr. Albert. Tenho 5 minutinhos para terminar. Uma maneira ampla, porque assim, como é que ele termina esse capítulo aqui? O André Luiz, ele começa a perguntar pro Dismas, assim, você ainda sente os fenômenos da dor física? Olha, ele passou por todo aquele processo, parece que ele foi amparado e ele fala, guardo integral impressão do meu corpo que acabei de deixar. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus parentes e continuar onde sempre estive durante muitos anos, eu volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com superiores desígnios, eu sinto-me logo mais leve e reconfortado. Por ele ser um estudioso, por ele ter participado, né, nesse caminho do bem, por ter sido amparado pela mãe dele, ele tem aquelas sensações remanescentes, mas ele se apega ao Evangelho e ele quer melhorar. E aí o André pergunta, e os 5 sentidos? Tenho as funções perfeitamente. Você sente fome? Então você vê que o André parece a gente, né? Tipo, sim, a doutora ainda fala. A doutora fala no CD. Eu gosto do André porque ele pergunta tudo que eu queria perguntar. Não ela, né? Porque ela sabe. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer. Mas esse desejo não é incômodo. E sede, você sente? Sim, embora não sofra por isso. E ele queria continuar perguntando e o instrutor fala, você pode intensificar o relatório das impressões o quanto deseja, porém de que não se verificam 2 desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Então, gente, não adianta, tem gente que levanta a mão e fala, é a minha tia, não sei o quê. Como é que nós vamos saber? Porque o meu paciente, não sei. Nenhuma morte é igual. Tudo vai depender de cada um, né? O planejamento reencarnatório meu não é igual dele, que não é igual dele, de gêmeos não são iguais, concorda? Então, esse processo é único, né? E cabe a nós começar a olhar de que forma que eu quero morrer, de que forma eu quero chegar do lado de lá. Então, a gente questionou num dos exemplos, né, do Dr. Albert, e aí ele fala sobre um caso que ele fala de um desencarne. Ele fala assim, a adaptação na nova realidade existencial demanda algumas etapas, das quais 2 pontos são fundamentais. E eu trouxe só para ilustrar. Uma reorganização das células perispirituais, que depois do rompimento com o corpo físico, trazem ainda a necessidade regenerativa que apenas no outro plano da vida é possível tratar, que é essa parte do Dimas, quando ele fala, eu ainda sinto fome, eu ainda sinto sede. Esse processo de tratamento, ele vai continuar do lado de lá. Isso vai lentamente melhorando, né? Se adaptando para a vida espiritual. Todas as expressões de sentimento, todas as conexões que são feitas, são de grande valor para que essa cristalização, do ponto de vista psíquico, possa avançar. Lembrando que é preciso sentir, é preciso se conectar, desejando visualizar a nova realidade. Porque muitas vezes a gente fica preso naquele... Às vezes eu penso assim, vou supor, do meu tio, na vida que a gente tinha antes. E aí a orientação dele para a gente desvincular desse pensamento, tanto para a gente quanto para o próprio espírito que partiu. E o outro segundo ponto, ele fala sobre esse tratamento que ocorre no plano espiritual. Do ponto de vista psíquico, alguns espíritos, eles ficam em estado de semi-inconsciência, para que possam ser cristalizadas as realidades da nova vida. Não é instantâneo, né? No caso desse espírito, ele está no estado de semi-consciência,
para que a espiritualidade faça o tratamento correto, para que ele vá se adaptando lentamente na nova vida. O que significa um estágio de adaptação, que demanda um certo tempo para a readaptação do corpo espiritual e da consciência plena dos próximos momentos a serem seguidos no outro lado da vida. E ele fala que muitas vezes materializamos e nos mantemos presos na realidade material. É natural que sintamos a falta da troca de energias, da presença física, do fluido vital que circula entre os seres, mas o exercício do desprendimento está exatamente em enxergarmos nos seres algo menos tangível, muito menos palpável, que é essa energia vital. Vocês concordam que é um treino? Não vou falar ninguém, muitos podem estar prontos para isso, mas é uma coisa que vai acontecer com todo mundo e que todo mundo vai precisar desenvolver essas habilidades, tanto nós encarnados que perdemos, quanto os nossos entes queridos que a gente ama que partiram, né? Então ele fala, está ligado aos sentimentos, aos pensamentos que devem ser agora mais importantes que a presença física, mais importante que a energia que nos conecta enquanto encarnados, porque estamos avançando uma realidade do espírito, onde os pensamentos, as sensações passam a ser muito mais sutis. Então, o que ele propõe? O exercício que devemos fazer é que não sejam conexões de retenção, mas que sejam conexões de sustentação da próxima etapa. Imagina a dor de uma mãe que perde um filho e ela tem o conhecimento da doutrina espírita. Por mais que ela sinta a falta do filho, ela tem que se preparar, aceitar e vibrar sustentação para aquele espírito que está lá, né? Foi isso que eu conversei com os meus pais nesse final de semana. Porque eu falo assim, eu falei na terapia, se eu morrer eu tenho medo da minha mãe ficar triste. Se ela morrer eu fico com medo dela ficar desesperada, o que eu faço? E aí eu falei, vamos conversar, mãe, porque se eu morrer, eu quero chegar do lado de lá e perguntar onde eu posso estudar. O que eu posso fazer? Eu não quero ficar só chorando, né? A gente tem que se organizar, não quero falar disso. Mas então, nós vamos deixar para vivenciar isso só na hora que perder? Mas mais uma vez eu vou acrescentar. Você não deve pensar assim. Nós não somos donos de nada nessa vida. Nem de filho, nem de mãe. Tudo é de Deus. Esse é o próximo capítulo. Porque o personagem do próximo capítulo é muito apegado à família. Entendeu? Então, se vocês tiverem oportunidade de ouvir as explicações da doutora sobre esse apego e as orientações do André Luiz e do instrutor, falando sobre essa medida certa, né? É muito interessante. Todos os capítulos estão muito interligados e eu acho que cada um